Antes de começar o episódio, é importante fazer um aviso. Ele tem passagens fortes e linguagem adulta. Eu não te recomendo ouvir com as crianças. No final da década de 70, o Alexandre Caldas de Miranda tinha 6 anos e estudava num colégio religioso em Curitiba. Um dia, na hora do recreio, o Alexandre se viu cercado por todos os colegas batendo palma e o chamando de Mariquinha. Mais tarde, quando o pai perguntou sobre o dia na escola, o Alexandre respondeu todo orgulhoso. Disse que tinha parado o colégio e contou de como todo mundo tinha batido palma e o chamado de Mariquinha. E você fez o quê? O pai perguntou. 4 décadas depois, o Alexandre, que hoje se tornou Maite Schneider, ainda lembra bem da resposta. Pai, eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do colégio. Depois de se recuperar do susto, o pai do Alexandre, hoje um engenheiro civil aposentado, explicou que não era legal ser chamado de Mariquinha. E deu a orientação básica que o Alexandre tentaria seguir durante toda a infância. Se você não quiser ter problema, imite o teu irmão. A partir daí, pai e filho passariam a viver um cotidiano de tentativas de adequação à normalidade, que não tinham como dar certo por vários motivos. Para mim, o principal deles é que nenhum dos dois conseguia entender o que era normal para o outro. O pai achou que o que mais ajudaria seu segundo filho seria estimular atividades masculinas. Então matriculou o menino no escotismo e no judô. O filho tentava fazer o possível para representar aquele papel, para agradar o pai, o irmão e os colegas de escola. Derrubava o meu irmão no chão, ele voltava para aplicar outro golpe, eu chorava, não queria lutar com gente com mano sujo, que estivesse fedida. Nos acampamentos discutimos a mesma coisa, né? Todo mundo queria acampar, escalar coisa, eu queria plantar jardim em volta da barraca, não deixava as pessoas entrar com o pé sujo, porque eu falei, eu limpei a barraca, agora ninguém vai entrar com esse pé sujo. Depois o pessoal começava a rir, eu falei que ria, eu começava a chorar, e eu chorando contava pro meu pai, que logicamente eu falei, não tá dando certo, eu também mesmo tentando. Eu sou Tomás Chiaverini e o 6º episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar sobre inadequações e tentativas de adequação. A gente vai falar de como nosso corpo, e em particular o gênero desse corpo, é um molde que às vezes nos aprisiona. E de como algumas pessoas se veem obrigadas a ir ao extremo para destruir esse molde e construir um molde novo. Então vamos voltar para a infância do Alexandre, quando ele começou a entender que molde era esse. Trabalhos em grupo eu fazia toda a vida sozinha, porque ninguém queria fazer trabalho junto com a Mariquinha do colégio. Mas até então eu vou me adaptando, entende? Aprendo a brincar sozinha, faço minhas comemorações sozinha, entende? Minhas comemorações eram quase sempre com relação à nota, então todo mundo viu como Alexandre é, então era meio tipo, viu, tem isso, mas é super bom aluno, tem isso, mas todos os professores adoram, tem isso, mas não sei o quê, né? Banheiro no colégio, daí a partir, por exemplo, de 6 anos de idade, eu comecei a não querer ir no banheiro. Com 6? Já nessa época que eu soube do Mariquinha, eu comecei a não querer ir no banheiro, porque no banheiro os meninos começavam, Mariquinha, o que essa Mariquinha tá fazendo aqui dentro? Eu tinha que esperar o banheiro pra estar vazio, né? Fiz até 14 anos xixi na cama, porque lógico que como eu ficava durante o dia inteiro no meu colégio, segundo grau era de manhã e de tarde, então chegava com muita vontade de fazer xixi, fazia xixi na cama, tudo era na cama, então era horrível, né? Então, e daí todo mundo achava, se tem alguma coisa, como é que uma pessoa com 14 anos faz xixi na cama? A adolescência, que não é fácil para quase ninguém, para Alexandre foi uma espécie de filme de terror. Porque quando eu era criança eu achava que eu era igual a minha irmã, porque não tinha isso de saber de pênis, de corpo, de não sei o que, não tinha isso de se ver, eu não tomava banho com os meus irmãos e com meus pais, eu estudava no colégio franciscano, não tinha uma relação de mostrar anatomia, fisiologia. As diferenciações começaram quando veio minha irmã com a menstruação, meu corpo não tendo essas diferenciações como o dela, começar a nascer pelos, o formato da distribuição de gordura da minha irmã mudar e o meu não. Eu falei, gente, meu pai estava certíssimo, eu sou igual ao meu irmão. Então com 13 anos que começou eu ter ereções, eu não gostava de ter ereções, então isso me sentia mal, eu me escondia quando tinha ereções, e daí eu não gostava de me tocar, então eu não limpava, lá embaixo não limpava, eu falava, não, isso aí vai cair uma hora, eu não vou limpar isso, que não sei o que. E meu pai me levava no médico e falou, você tem que limpar, vai dar um câncer peniano, que não sei o que. Eu falei, eu não vou limpar, não é pra estar isso aí vai cair, isso nem
nem tinha falado de transexualidade ainda. De pegar a maquiagem escondida da minha mãe, que tentar esconder as coisas. Eu não gostava de me ver no espelho, sabe? Então saía do banho, não gostava de me ver, não me ajeitar, de ficar não sei o quê. Mas aí eu comecei a entender, tipo, não, eu gosto dessas coisas, não, isso vai acontecer, não, é só o período da puberdade. Sempre achava que ia ter um momento que isso ia se resolver. Hoje, essa confusão para identificar o problema do Alexandre parece absurda, mas a verdade é que a gente demorou muito para estudar a fundo a questão da transexualidade. A primeira cirurgia mundialmente conhecida de redesignação sexual aconteceu em 1952 na Dinamarca, mas a transexualidade só foi descrita em detalhes em 1966, ou seja, pouco mais de uma década antes do fatídico episódio da Mariquinha no colégio. No Brasil, a primeira cirurgia do tipo aconteceu em 1971, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Foi conduzida pelo Dr. Roberto Farina, à época um dos mais renomados cirurgiões plásticos do país. Só que esse país estava no auge de uma ditadura militar, e o procedimento acabou virando caso de polícia. No melhor estilo kafkiano típico dos regimes autoritários, o relatório policial dizia que a genitália masculina retirada na operação podia ser considerada um bem físico tutelado pelo Estado. E se era tutelado pelo Estado, o consentimento da vítima para a destruição desse bem era irrelevante. Aspas para o procurador Luiz de Mello Kujawaski, pedindo a instauração do inquérito policial. Não há nem pode haver, com essas operações, qualquer mudança de sexo. O que se consegue é a criação de eunucos estilizados para melhor aprazimento de suas lastimáveis perversões sexuais e também dos devassos que neles se satisfazem. Fecha aspas. Em setembro de 1978, o cirurgião Roberto Farina foi condenado a 2 anos de cadeia por lesão corporal de natureza gravíssima. Na sentença, o juiz sugeriu que o paciente deveria ter sido submetido a um tratamento psicanalítico de longa duração como tentativa de cura. 1 ano depois, quando o caso foi julgado em segunda instância, a sentença acabou anulada e Farina nunca chegou a ser preso. Eu queria ser menino porque, tipo, tudo bem, era cada vez mais comprovado que meu pai falava estava certo. Eu sou igual ao meu irmão, então eu tenho que agir igual ao meu irmão, porque afinal meu irmão age como uma miniatura do meu pai. E eu, sendo igual a eles, tenho que agir como eles, era isso. O Alexandre tentava agir como um pai ou como um irmão, mas se identificava mesmo com a irmã e com a mãe. Eu gostava porque tinha vontade, porque eu gostava de estar com elas, mas não uma construção, eu quero ser elas, até porque eu era. Eu falava, gente, não tem diferença, as diferenças foram percebidas depois. Você não saber o que se passa. Eu também não sabia como explicar, porque eu também não sabia o que eu estava sentindo. Então é muito absurdo esse mundo, né? É muito... Em determinado momento, quando começou essas coisas do corpo, eu falei, tá, então eu não sou nem homem nem mulher. Isso antes dele falar de transgênero e transexualismo. Eu falei, nossa, eu não sou nenhum nem outro. O tempo inteiro nos é vendida uma imagem, né, do que se espera de um certo gênero na sociedade. O Daniel Amori é médico psiquiatra do ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, que é ligado ao departamento de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Desde 2010, o ambulatório tem recebido, acolhido e tratado de adultos e crianças transexuais. Mas antes da gente falar do trabalho no ambulatório, é importante a gente entender como abordar esse fenômeno. Porque durante muito tempo a transexualidade foi vista como uma doença. Só que para muita gente que vive essa condição na pele, falar em doença é ofensivo. Que é uma coisa que traz sofrimento em geral, não é? Traz sofrimento, aí que tá. É porque o processo de buscar um acolhimento traz sofrimento muitas vezes. Até a pessoa chegar até um serviço de saúde já sofreu bastante. Né? Seja um sofrimento interno mesmo, da pessoa com a pessoa mesmo, ou seja no social. A medicina não entende mais, como muito já se entendeu, mas hoje em dia a medicina não vê mais a transexualidade como uma doença. Agora não vê oficialmente desde o ano passado, não é isso que você Exatamente. Nós que trabalhamos com a população trans, isso já é de regra há muito tempo, né? Mas agora desde 2018, aí, com a publicação da Organização Mundial da Saúde, retirando aí a transexualidade, aí sim oficializou-se que a medicina não vê mais a transexualidade como uma doença. Mas a medicina entende sim que é uma particularidade, né, que precisa ser acompanhada. Eu costumo pensar muito, por exemplo, numa gestação gemelar. Né? Então, se uma mulher engravida de gêmeos, ela não está doente por estar grávida de gêmeos, mas é uma condição
que vai nos levar a pensar em algumas particularidades. Então, talvez essa mulher grávida de gêmeos precise de mais exames de pré-natal, precise de mais acompanhamento. Ela precisa de cuidado, mas a gente não está buscando uma cura para ela. Não necessariamente, não. Agora, cuidados específicos. Agora eu vou te fazer uma pergunta até provocativa. A cirurgia ou a adequação ao sexo que a pessoa se identifica não seria a cura dessa condição? Porque a diferença básica entre doença e não doença é isso. A gente vai buscar a cura para a orientação sexual? Não, certo? Não, eu não entendo o que você quer dizer, mas você usou um termo que eu acho que é perfeito, assim. Não se trata de uma cura, mas de uma adequação. Né? Talvez você adeque aquele corpo àquela pessoa, a quem ela se sente ser, a quem ela se identifica. Então talvez trate-se mais de uma cirurgia reparativa do que uma cirurgia curativa. Então tudo bem, transexualidade não é doença, mas ela tem uma causa? Existem teorias aí de hormônios circulantes que tentam se estabelecer, então tenta-se estudar, né, se aquele embrião, se aquele feto, aquela criança em desenvolvimento uterino, se ela foi exposta ou não a mais hormônios femininos ou mais hormônios masculinos, e por isso talvez tenha desenvolvido um cérebro mais masculino, mais feminino, mas ainda nenhum estudo que se comprove efetivamente que é isso. Por enquanto a gente considera que são teorias. Assim. Mas enfim, com causa ou sem causa, doença ou não doença, a transexualidade tem que ser cuidada. Porque quando isso não acontece, os efeitos podem ser devastadores. A não identificação causa sintomas bastante proeminentes, assim, de irritabilidade, de tristeza, de angústia, de sofrimento mesmo. É um sofrimento bem interno, que bate muito com os sentimentos de identidade de gênero, que é muito interno mesmo, é muito subjetivo, é quase como parte daquele ser como um todo, né? Quando esse corpo começa a se desenvolver para um lado totalmente oposto do lado com o qual aquele indivíduo, aquela cabeça se identifica, isso traz muita angústia, traz muito sofrimento, é intrínseco, assim. Alguns mais, outros menos. Isso também vai depender de técnicas, de aceitação da família, né? Tudo vai depender um pouco de onde aquele adolescente está crescendo também. O Alexandre cresceu numa família amorosa, mas a falta de informação e a indefinição o mantinham num purgatório emocional que se estendia ao restante da família, em especial ao pai e ao irmão mais velho. Ele tinha que defender a Mariquinha, né? Então, porque lógico, eu chegava chorando e meu pai perguntava, você não fez nada pra defender teu irmão? Então ele tinha que brigar com os melhores amigos, com todo mundo, porque falavam de Mariquinha. Talvez meu irmão tenha tirado alguns 10 que não foram comemorados na coisa, porque tem que comemorar o Alexandre, porque tem que fortalecer o Alexandre de algum modo. Então acho que isso deve ter criado um lugar que eles seguiram a vida deles, tá tudo bem, a gente tem uma relação ótima, mas que foi de um lugar de uma hiperproteção, acho que acabou tendo, né? E é meio assim até hoje, né? Meu pai fica preocupado até hoje, né? Com tudo, então ele me liga, na época política agora, ele falou assim, mas vem pra Curitiba, passa uns 2 meses aqui, acho que tá na hora de você sumir um pouco de foco, você é muito militante, não é um bom momento pra você dar visibilidade. Ele sabe que toda hora eu tô no ML reconhecendo o corpo de pessoas que vão ser enterradas como indigentes porque a família não reconhece, elas não têm documentação. E falou, só que a gente vai saber, mas você pode ser a próxima, então ele se preocupa nesse sentido. Aos 14 anos, o Alexandre começou a pensar que talvez a única solução para o problema dele, e também da família, fosse simplesmente deixar de existir. Aos 16 anos, esses pensamentos se concretizaram em ação. Tava frio em Curitiba, levei coberta, levei um travesseiro, botei na grade do forno, fechei inclusive em cima, assim, para ficar bem abafado o gás. E acordei já na minha cama, achando que tinha matado todo mundo, porque acordei com meu pai, tipo, Alexandre, o que você fez? Que não sei o quê, tudo em desespero. Falei, nossa, matei todo mundo, deve estar todo mundo no céu, porque eu jurei que tinha dado certo. Né, porque já tinha dito que, tipo, olha, tem que ter cuidado com lâmpadas, com qualquer coisa de fogo, porque pode dar um clique e explodir. Que eu falei, nossa, deve ter alguém chego, ligado, explodido. Eu comecei a raciocinar e falei, nossa, eu não sabia que a gente raciocinava morta, não sei o quê. Falou, não, a gente tá vivo, que não sei o quê, que besteira. E comecei a olhar e falei, gente do céu, tá todo mundo vivo, não sei o quê, porque eu não verifiquei que se tinha gás suficiente, então o gás estava no fim, então só desmaiei, né. Só então, quando Alexandre tinha 16 anos, depois de uma tentativa de suicídio, um psicólogo identificou o que estava acontecendo. E daí ele fala na primeira vez de transexualismo, explica o que é. Meu pai ouve a primeira vez, ele dá alguns livros, que tem 2 ou 3 literaturas. Qual foi a explicação que ele deu?
Disso, que é uma pessoa que tem uma cabeça que pensa de um jeito, ele, por acaso, acreditava nisso, nessa parte neural do hipotálamo. Antes de falar sobre as possíveis causas para o fenômeno da transexualidade, é importante a gente esclarecer alguns pontos que ainda são confusos para muita gente. Então vamos pensar em um bebê. Na hora que ele nasce, ou ainda antes no ultrassom, o médico identifica o sexo genético a partir dos órgãos sexuais. Na maior parte dos bebês, ele é masculino ou feminino. Em alguns casos mais raros, os órgãos sexuais podem ter características que não se enquadram nem em um lado nem em outro. Antigamente, essas pessoas eram conhecidas como hermafroditas, mas hoje o termo usado na medicina é DSD, desenvolvimento sexual diferente. De qualquer forma, a grande maioria das pessoas nasce com órgãos sexuais definidos, e quando começa a crescer, se identifica com o gênero correspondente a esses órgãos. Isso é conhecido como identidade de gênero. Meninos vão se sentir meninos e vão agir como meninos. Meninas vão se sentir meninas e vão agir como meninas. Aqui vale uma ressalva. A gente está falando de comportamento biológico. Não tem nada a ver com aquela história de menino veste azul e menina veste rosa. A gente vai se aprofundar nisso mais pra frente. Mas por enquanto, o que você precisa saber é que existem exceções. Segundo uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 30 mil pessoas que nascem com características genéticas masculinas, ao se desenvolver, vai se sentir mulher. E 1 em cada 100 mil pessoas que nascem com características femininas, vai se sentir homem. Então, é aí que a gente fala de pessoas transexuais. Daniel Moura outra vez. O que é completamente diferente de papel de gênero ou expressão de gênero, né? Que é a maneira como cada indivíduo vai expressar a sua própria identidade de gênero na sociedade, né? Através de costumes, de falas, de trejeitos, de roupas, etc. Isso é um comportamento muito individual, né? Cada pessoa tem a sua própria capacidade ali e a sua própria personalidade para expressar a sua identidade de gênero. Então tem a ver com a cultura, com a sociedade, com a família, né? E com as próprias características da própria personalidade. Então a expressão de gênero é o papel social da identidade de gênero. E tudo isso independe da orientação sexual. Diz respeito a por quem eu me atraio, né? Por quem eu sinto atração sexual, atração física, atração romântica, né? E com quem eu vou me relacionar, né? Os dados relativos à sexualidade humana são sempre estimativas. Porque é aquela coisa, ninguém sabe exatamente o que cada um faz entre 4 paredes. E por conta de todos os tabus relacionados ao assunto, é bem provável que muita gente faça uma coisa e fale outra para um eventual pesquisador. De qualquer forma, quem estuda o assunto considera que mais ou menos 10% da população seja homossexual. Essa relação não muda no caso das pessoas trans. Ou seja, existem casos em que a pessoa nasce, por exemplo, com órgãos sexuais femininos, sente atração por homens, mas não se reconhece naquele corpo feminino. Isso acontece porque a mente dessa pessoa funciona como a mente de um homem. E no fundo, é a mente que está no comando. Tem muitos estudos, por exemplo, que avaliam como é que o cérebro é ativado, por exemplo, quando a gente é exposto a determinado tipo de cheiro. Então, o cérebro feminino responde de um jeito, os dois sentem cheiro, mas o cérebro masculino responde de um jeito, o cérebro feminino responde de outro, né? Então, existem mecanismos que são bem diferentes, assim, entre funcionamento cerebral, funcionalmente falando. Isso, de novo, independe da orientação sexual. Independe, completamente independe. Se você pegar o cérebro de um homem homossexual, de um homem heterossexual, eles vão funcionar de maneira igualzinha. Quando explicaram isso para Alexandre, a primeira reação dele foi propor que operassem o seu cérebro. Mas o psicólogo explicou que não havia uma cirurgia cerebral para aquele quadro, que a cirurgia possível era de redesignação sexual e que o começo do processo seria tomar hormônios femininos, algo que o Alexandre teria de fazer a vida inteira se quisesse se tornar mulher. Um pouco depois disso, aos 17 anos, ele entrou na faculdade de Direito. Eu falei, eu não posso começar a faculdade, ainda mais uma de Direito, não sendo uma coisa nem outra. Que daí eu falo, eu vou tomar hormônios. Que daí que começa o processo de tomar hormônios, né? Começou o físico, deixar o cabelo crescer, mas demora o cabelo a crescer, de furar primeiro uma orelha e usar um brinco micro, depois furar as duas e querer usar coisas penduradas.
De tipo, não tá bastando só o físico, eu preciso da maquiagem, eu preciso de não sei o quê. Daí começa todo o processo. Eu não tinha dinheiro, porque eu vivia de mesada. Então eu pegava escondido da minha mãe, pegava a roupa da minha irmã, então sumia a calcinha da minha irmã. Quem que pegou? E eu, deve ter sido a empregada. Todo mundo sabia que era, coitado, já até pedi desculpa pra empregada, mas é isso, entende? Cabelo comprido, orelha furada, maquiagem, não sabendo me maquiar, então acho que era a primeira drag queen do Paraná, porque eu não sabia me maquiar, então eu usava 8 tipos de sombra, não tinha tutorial na internet, era uma coisa horrorosa. Então saía na rua, todo mundo chamava atenção mesmo, né? E eu achava que é porque ela tava linda, mas não é, porque eu passava 8 tipos de sombra, porque minha mãe passando uma, eu falava, então 7 eu sou mais mulher ainda, né? Minha irmã começa a separar a coisa e falou, olha, vou deixar isso aqui é pra você. Não use as outras que volta mais larga, que teu corpo é maior que o meu. Que loucura. Então foi muito louco, assim, né? E aí o hormônio, me conta um pouco como é que é esse processo, como é que foi pra você? Você deu uma exagerada no começo? Ah, todo mundo exagera, né? Eu sou exagero sempre em tudo, né? Mas acho que todo mundo exagera. Porque os médicos, lógico, né? Hoje não tem ainda um protocolo, né? Tem alguns estudos, tudo, a gente tem um pouco mais de noção, de acompanhamento, tudo, já tá bem mais evoluído, mas mesmo assim ainda é muito frágil, né? Na época não tinha nenhum, né? Então era meio... Você dá muito pouco pra ir vendo os resultados, né? Então você não vê os resultados. Eu falei, eu não vou ficar esperando, tô tomando isso, não tá funcionando. Eu falei, vou tomar 2 dias, tomar 3 dias. Comecei a sair também nas primeiras boates GLS, na época ainda. E comecei a conhecer as primeiras travestis e comecei a perguntar, sempre fui de perguntar, de ir atrás, mas toma o quê? Que peito lindo. Ah, não, o meu foi silicone, o meu foi isso. Não, o meu toma hormônio, mas tomei isso com isso. Falei, então se isso deu peito e bunda, 2 vão dar 2 disso. O processo de transformação do Alexandre em Maitê foi lento e gradual. A gente vai escrever ele durante todo esse episódio. Mas a partir de agora, vamos começar a chamar o nosso entrevistado de Maitê e deixar o Alexandre no passado. E também as alterações de humor, né? De ficar totalmente mais ansiosa, de chorar de tudo, de ficar hipersensível a qualquer coisa. E era um arsenal de coisas, então era muito complicado. Daí eu tomava hormônio, eu falei, mas eu tomei hormônio, eu tô ficando como eu quero, mas ao mesmo tempo não tô bem, mas não tô bem porque ainda não tô do jeito que eu quero, mas isso me lembrava uma depressão. Então um turbilhão de informações, o corpo no metabolismo ali eclodindo. Eu falava, gente do céu, que inferno, que mudanças, né? E aí teve umas reações colaterais físicas também. Físicas, várias, né? De ter que suspender hormônios, tudo, né? Por conta de dar uma série de problemas, de início de trombose, de tudo, né? Mas ele falou, agora tem que parar tudo, mas você vai ter uma trombose mesmo, endovenosa, você tá tendo um problema mesmo, problema de coagulação sanguínea. E nesse meio termo, logicamente, eu voltei a ficar masculina, né? Porque separa o hormônio, tem um retrocesso. Daí entrou um período gigantesco de depressão e coincidiu justamente também com os primeiros relacionamentos afetivos, né? Como é que foi isso pra você? Os relacionamentos? Péssimos, né? Os 2 primeiros péssimos, né? Mas você sentia atração por homens? Nessa época foi. Os 2 primeiros relacionamentos amorosos da Maitê foram com homens violentos que a agrediram fisicamente. O segundo chegou a ser preso por conta disso. Ela mergulhou num período longo de depressão que atrasou o tratamento com hormônios. Por outro lado, a transexualidade, aos poucos, deixava de ser um mistério para ela e para o mundo. Por isso, então, tipo Roberta Close, e não sei o que. Eu falei, então, entendi. Daí parece que juntou um mar de coisas. Daí ele falou, olha, tem uma a cada 100 mil pessoas é trans que nem você. Eu falei, nossa, Curitiba deve ter umas 20 pessoas. Eu não sei onde que estão, mas deve ter, e que incrível. Então foi legal que eu me senti que não estava sozinha, mesmo continuando sozinha, porque eu não sabia onde estava, não tinha como achar. Mas sabia que existem, então eu já não me sentia um ET, já sabia que existiam. Já sabia que tinha um nome porque eu sentia, enfim. Daí eu encontrei essas pessoas, esses pares, eu encontrei. Daí já em 97 eu crio o site casadamaitê.com pra, tipo, contar a minha história. E daí minha história já fez um boom. Eu já fui no programa Silvio Popovic. E daí já começou um monte de gente a me procurar para dar palestras, porque a minha história era surreal. Daí o físico já estava muito mais, eu já tinha, logicamente, muito mais know-how. Eu já sabia me maquiar, já sabia me ajeitar, já sabia sair, já morava sozinha, já tinha outros toques, já convivia com elas. Então eu já tava, né? Daí Maitê, o Anderson, né? Termina aqui o primeiro bloco do 6º episódio de Escafandro. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, procura por Rádio Escafandro no Twitter, no Facebook ou no Instagram. A gente está sempre postando fotos, reportagens e outras coisas interessantes relacionadas ao tema de cada episódio.
Se você está gostando do nosso trabalho, e a gente desconfia que você está, pode ajudar a gente a ir adiante e a melhorar. Você pode fazer isso com propaganda nas mesas de bar e nas redes sociais, mas o melhor mesmo é fazer uma colaboração ou, melhor ainda, uma assinatura. É só ir lá em radioscafandro.com e clicar na aba Apoie. Você pode contribuir usando o cartão de crédito ou via PayPal. E pode colaborar com qualquer valor que a gente vai ficar igualmente e eternamente agradecido. É rápido, fácil e seguro. Com 30 anos, a Maitê já vivia havia quase uma década como mulher. Mas os elementos definidores da masculinidade continuavam presentes. As cirurgias de redesignação sexual ainda eram restritas e experimentais no Brasil. E a Maitê não tinha dinheiro para pagar uma cirurgia no exterior. A solução? Faça você mesma. Fui estudar na internet e falei, não deve ser difícil, né? Eu quero tirar os testículos, né? Em primeiro lugar, porque os testículos que produzem testosterona, se eu tirar o que produz testosterona, eu vou precisar tomar muito menos hormônio. Então eu vou fazer esse aqui básico de cortar ali onde está marcadinha, vou cortar ali onde tem a divisão ali dos testículos, tira essas bolinhas fora e pronto, não tem mais testosterona sendo produzida. Só alguma ali pela hipófise, mas é bem menos, né? Daí eu fui lá e estudei 6 meses e achei que dava conta, né? Falei, não é difícil, tem até a marquinha ali, tudo eu vou fazer. Comprei bisturi, fio de sutura, fui numa loja de anestesia, desses de médico, tudo, comprei tudo de dentista, um kit de dentistas, tudo tal, e fui fazendo em casa. Você achou que era possível? Cortar e arrancar eu estudei, fora? Olhei, A Maitê conta e reconta essa história como se fosse algo corriqueiro. Mas tentar cortar fora os próprios testículos é um ato de desespero. E não é um caso isolado. Histórias de mutilações, amputações e implantes caseiros de silicone em várias partes do corpo são recorrentes entre pessoas trans. Eu perguntei sobre isso para o Dr. Daniel Mori, sobre como evitar que se chegue a esse ponto. Segundo ele, uma das saídas é cuidar da transexualidade assim que ela é identificada, o que costuma ser bem no começo da infância. Quando a gente pergunta, a idade é sempre ali por volta dos 3, 4, 5 anos de idade. Que é quando, pelo desenvolvimento cerebral mesmo, pelo desenvolvimento neuropsíquico, a criança começa a ter a noção de leitura social e começa a conseguir diferenciar os indivíduos, diferenciar o seu meio em relação a gênero também, né? A meninos, meninas, homens, mulheres, tudo mais. Então, com essa idade que a gente começa a conseguir interpretar que existem diferenças entre os seres. Esse é o momento em que essas pessoas deveriam começar a ser acompanhadas, como uma forma de prevenção. Não da transexualidade, mas de algumas vulnerabilidades a que essa pessoa pode ser exposta ao longo da vida. Né? Então, trabalhar a prevenção, por exemplo, a transtornos psiquiátricos, trabalhar a prevenção ao bullying, prevenção ao sofrimento e promovendo uma maior aceitação, respeito e que essa criança possa crescer num ambiente mais favorável possível. Atualmente, existem cerca de 60 crianças sendo acompanhadas no ambulatório da USP, onde o Dr. Daniel Mori trabalha. Esse acompanhamento inclui a família ou os responsáveis legais e a escola. O serviço é gratuito e inclui psicoterapia para a criança, avaliações de terapias familiares, reuniões com as escolas, acompanhamento social e acompanhamento pediátrico. Esse acompanhamento médico é especialmente importante para se tentar identificar o momento em que cada criança vai entrar na puberdade, porque em alguns casos é necessário atrasar essa puberdade. Geralmente com crianças transexuais, quando o corpo começa a se desenvolver, quando o corpo começa a entrar na puberdade, existe um estágio específico em que a gente consegue, através de uma medicação mensal, bloquear a puberdade. Isso nos dá maior tempo de possibilidade de trabalhar com essa família e trabalhar com essa criança questões ligadas à puberdade. E caso isso se mantenha, caso a transexualidade se mantenha ao longo do desenvolvimento, nos dá a possibilidade de já iniciar o hormônio específico para o gênero com o qual a criança se identifica, permitindo que a criança não passe por todo o desenvolvimento puberal de um corpo com o qual ela não se identifica. Que na verdade é uma época que os fenótipos do gênero começam a se exacerbam, né? Exatamente. Vocês atrasam isso e aí vai para um lado ou para o outro. Isso, isso mesmo. A gente ganha tempo de trabalhar junto com essa criança todas as questões ligadas à sua própria identidade de gênero e acaba trazendo um maior conforto para esse adolescente, porque essa época para os adolescentes é bem complicada. É isso que eu ia te perguntar, porque pelas histórias que eu tenho ouvido, é a época que se cria traumas, né? Que se cria...
Eu acho que é quando, para um adolescente trans, quando o corpo começa a se desenvolver, meio que quase como uma marca muito importante, porque aquele adolescente durante muito tempo pode ter fantasiado que de alguma maneira o seu corpo iria mudar, né, para o gênero com o qual ele realmente se identifica. Mas quando a biologia fala mais alto e seu corpo começa a se desenvolver, isso acaba trazendo bastante sofrimento. Então, é isso que você falou, para uma menina adolescente trans, quando os pelos começam a crescer, a voz começa a engrossar, né, o pênis começa a se desenvolver, o testículo aumentar, tudo mais. E eu acho que assim, vem um monte de características da puberdade, de uma puberdade para um corpo com o qual a pessoa não se identifica. Isso pode trazer grande sofrimento, assim, e às vezes sofre bastante até conseguir pedir ajuda. E aí, nesse caso que vocês fazem o bloqueio da puberdade, dura quanto tempo essa fase? Tem um limite? Não tem muito um tempo, porque isso vai depender da idade que aquela criança entrou na puberdade, mas a gente costuma bloquear a puberdade até os 16 anos. Aquele indivíduo não vai desenvolver características sexuais secundárias, daí se inicia o hormônio já direto com o qual, do gênero que a pessoa se identifica. E daí a pessoa já entra na puberdade no gênero com o qual se identifica. Exatamente. E a maioria das pessoas continua no processo ou... Não, a maioria das pessoas continua. A maioria das pessoas continua. Maioria, assim, muito maioria? Muito maioria. Dá pra falar em números? Das crianças que a gente tem em bloqueio puberal, são em torno de 10 crianças, nenhuma delas ainda chegou numa idade de fazer essa troca pro hormônio direto com o qual já se identifica. E aí tem o SUS oferece a cirurgia hoje em dia, né? Oferece. Aí você tem que ficar 2 anos vivendo no nome que você se identifica, do gênero que você se identifica, não é isso? Na verdade você tem que ter no mínimo 2 anos de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Mas o que a gente considera saudável e bom é que a pessoa já tenha alguma experiência de vida real no gênero com o qual se identifica. O que a gente tem de protocolo hoje é que aos 16 anos daí a pessoa começa o hormônio específico para o gênero com o qual ela se identifica. Isso a psicoterapia mantendo ainda, tá? O acompanhamento psiquiátrico, caso necessário, o acompanhamento psicológico, mantém o acompanhamento familiar, social. A nossa legislação permite as cirurgias a partir dos 21 anos. Então, pelo Sistema Único de Saúde, a pessoa teria que esperar aí, então, dos 16 até os 21 anos para a realização de alguma cirurgia que a pessoa deseja. Que é bastante tempo, né? Que é bastante tempo. E aí, a partir dos 18 anos, você consegue começar a fazer as alterações sociais também, né? Então, a partir dos 18 anos, já se é permitido ir até o cartório e fazer a sua mudança de nome e gênero nos registros da vida civil. Na certidão de nascimento, inclusive. Então, é um ganho bastante social, um ganho social importante, e aí aguardar até os 21 anos para a realização de alguma cirurgia, se a pessoa desejar fazer também. A gente vai falar em detalhes sobre como as cirurgias profissionais são feitas, mas antes, vamos voltar para cirurgias amadoras. Me parecia um fiozinho de pedídimo, um negócio ali que você tiraria fácil, não pareceu nada do outro mundo. Tendo anestesia, tudo, não achei que era tipo, né? Tão vascularizada, né? Mas era, né? Tanto que eu fui acordar na Santa Casa, daí achando que era outra tentativa de suicídio. O que você fez? Você deu anestesia? Dei 2 cortes. Primeiro eu não senti dor, daí eu dei mais anestesia, né? Daí eu falei assim, agora eu vou mais fundo. Nesse mais fundo eu acordei já na Santa Casa, que ficava uma quadra da casa onde eu moro em Curitiba. Quem que te socorreu? Um amigo meu que era enfermeiro, que eu tinha dito, eu já tinha avisado ele, mas não disse o que eu ia fazer. E falei, olha, eu vou fazer uma coisa, tudo tal, aqui tá a cópia. Se eu não te ligar em meia hora, você me procura pra acontecer alguma coisa. E daí a história ficou super conhecida, todo mundo achando que a pessoa tinha se matado e eu tava tentando de novo, porque já sabia na minha história de suicídio que eu tinha tentado me suicidar de novo pelo testículo. Falava, gente, é tão absurdo que se eu falar que eu tentava tirando o testículo sozinho, aí que vão me internar de vez como loucura. Só que eu não tirei aquilo da minha cabeça, né? 1 mês depois, uma amiga minha que mora no Paraguai, que era trans, tudo que eu conheci pela internet e toda, ela falou assim, nossa, mas você tem laudo há 10 anos aqui, tudo tal, aqui no Paraguai eles fazem de graça, trazendo laudo, não sei o quê. O Paraguai era super pertinho. Falei assim, nossa, então vou comprar uma passagem pra ir até aí, você vai lá comigo, tudo tal? Ah, eu vou com você, tudo. Fui, né, então são 12 horas até de Curitiba até lá de ônibus, ela foi lá comigo, uma clínica, até eu falo Paraguai, todo mundo pensa que é um lixo, mas era uma clínica bem decente, inclusive. Fui lá, não contei pra ninguém, logicamente, porque eu falei, resolvo isso em 24 horas, tô de volta, né, não vou nem saber que eu saí de Curitiba, porque na minha cabeça é tudo sempre muito simples.
Daí fui pra lá, tudo tal, lógico que não foi tão simples, porque era pra demorar 2 horas, eu fiquei quase 8, porque eu tive 2 desmaios, o médico no meio, ele foi falando várias coisas, eu já tinha estudado 6 meses na internet, então o médico ia falando várias coisas em portunhol, que eu entendia, porque eu falei, não, eu estudei 6 meses, então ele ia falando dos pontos, do que ia fazer. Não, ele não dava sedação local, só de anestesia, porque é simples mesmo, a traqueotomia não é algo que precisa você ficar desacordado, você ficava em posição ginecológica e ele ia fazendo com anestesias locais. Eu sei que eu tive 2 desmaios, no segundo desmaio ele falou assim, olha, eu vou parar, eu falei, bom, eu trouxe meu bisturi. Eu não vou voltar para Curitiba do mesmo jeito. Então, se você não fizer, vai ser problema para você, porque é uma pessoa louca que vai se cortar no teu hospital e vai fechar a tua clínica. O argumento foi persuasivo o bastante e o médico continuou a cirurgia, que durou 8 horas. Depois, ele disse que Maitê teria de ficar 5 dias em repouso, mas ela não tinha dinheiro, não tinha onde ficar, e no dia seguinte tomou um ônibus e viajou 12 horas até Curitiba. Antes de embarcar, ela ainda tomou uma precaução para não correr nenhum risco de acabar voltando a ser Alexandre. Eu falei, mas se não tem como reimplantarem tudo? Ele falou, mas se acharem até 12 horas, né, fizeram uma cirurgia imediata, dá para reimplantar tudo. Eu falei, bom, como vai que eu tenho azar? 12 horas eu tenho para chegar a Curitiba, e se alguém identifica, vem atrás de mim no meio, tipo, pega no meio do ônibus e quer reimplantar de novo, tô aqui teu testículo, eu falei, tudo pode acontecer. Eu falei, então um senhor pode jogar fora e o outro você me dá tudo que eu levo em Curitiba, porque eu sei que estão afastados 12 horas e ninguém vai juntar os dois. E daí eu vim, né, amassando aquela bolsa com ódio, assim, dentro, assim. Parecia aquelas bolas de terapia que a gente amassa hoje pra ficar calma, assim, né. Mas com uma felicidade, amassando, assim. A senhora do lado só me olhava, não sabia o que eu era, mas eu com uma cara de prazer, assim. Ao mesmo tempo eu não via. A cirurgia paraguaia foi um fracasso. O médico usou o fio errado para fazer sutura e cortou terminações nervosas que não precisava ter cortado. A Maitê foi descobrindo isso aos poucos, ao longo de várias cirurgias. Ela fez ao todo 15 operações e quase foi morta por uma infecção. No fim, ela se diz bem feliz com o corpo que construiu para si mesma, inclusive mantendo uma vida sexual ativa. Mas foi um longo caminho até aí, que hoje, provavelmente, seria bem mais curto e menos acidentado. A partir dos 21 anos a gente consegue encaminhar para algum serviço para realização de cirurgia. Dr. Daniel Mori, de novo. Para homens trans, a cirurgia mais buscada é a cirurgia de mamoplastia masculinizadora. Então, basicamente, é você tirar a retirada das mamas, com aquelas características femininas, e deixar um peitoral mais masculino. Essa cirurgia não está demorando muito no SUS, como tem muitos hospitais realizando essa cirurgia aqui em São Paulo, então demora ali em torno de 6 meses a 1 ano, para uma pessoa que já tenha feito todo o processo para fazer a cirurgia. As cirurgias de neofaloplastia, quer dizer, as cirurgias de reconstrução de um pênis, elas ainda estão em caráter experimental aqui no Brasil. Não são todos os pacientes que querem. É uma cirurgia com altas taxas de complicação. Então as pessoas muitas vezes já vêm com bastante informação, às vezes não querem se submeter ao processo. Uma coisa que é relativamente comum se fazer para os homens trans é uma cirurgia que a gente chama de metoidioplastia. Com o uso da testosterona, o clitóris cresce. E essa cirurgia, através do rompimento de alguns ligamentos ali que deixa o clitóris no lugar onde ele está, consegue deixar ele um pouco mais protruso, um pouco mais para fora, e aí a gente faz uma cirurgia, o cirurgião faz uma cirurgia ali para deixar esteticamente parecido com um pênis. Às vezes não permite uma penetração de fato, porque isso, fica em torno ali dos 5 a 8 centímetros, mais ou menos, mas é bem funcional e permite que a área seja estimulada e que a pessoa chegue no orgasmo, tudo mais. É possível também fazer o esvaziamento dos órgãos internos, então retirada de útero e ovário, e construção de testículo também. Dá para colocar prótese, então você fica com pênis e testículo também. Dá para realocar a uretra passando pelo clitóris e permitir a pessoa urinar em pé, inclusive. E aí a cirurgia que se faz a construção de um pênis mesmo tira uma pele do braço, né? Pode ser através de retalho do braço. Retalho, quando a gente fala, é como se fosse um pedaço de pele vascularizado com inervação, com a musculatura. Então a gente leva tudo aquilo. Pode ser da perna, da coxa. E no outro caso é relativamente mais simples? No caso das mulheres trans, a cirurgia genital já tem técnicas bem aprimoradas. Não é relativamente simples, ela é uma cirurgia grande, complicada também. Em relação à construção de um pênis, né? É que tem mais técnica para isso, assim, né? Então, mas é uma cirurgia grande também, tem risco de complicação. E às vezes você tem que fazer uma cirurgia, mas depois de um tempo você tem que refazer
para dar algum retoque estético ou mesmo funcional ali para corrigir alguma imperfeição que ficou, tudo mais. Tem basicamente 2 tipos de técnica, uma delas é de inversão peniana, então é como se você, isso é meio bizarro o que eu vou falar, mas é como se você retirasse ali o recheio do pênis, invertesse ele para dentro, cria-se um canal ali no períneo, e aí é como se a glande do pênis virasse o fundo de saco uterino, né? De maneira que permite que essa região seja estimulada, inclusive, então a inervação se mantém, essa região pode ser estimulada e pode levar ao orgasmo, tudo normal. E a outra técnica? A outra técnica é com um pedaço de jejum do intestino. Ah, do intestino. Tá. Isso, exatamente. Aí se cria ali uma mucosa vaginal, também a região vascularizada se mantém, permitindo que a pessoa, inclusive, mas dessa duas cirurgias você precisa tirar um pedaço do intestino também. Dá pra fazer no mesmo tempo cirúrgico, dá pra fazer junto. E para as mulheres trans, cirurgias mais comuns também são de colocação de prótese de silicone, né, nas mamas. Algumas pessoas se sentem felizes com o crescimento das mamas só com o uso de hormonioterapia, mas outras, às vezes, não é o suficiente, colocam o silicone também. E uma cirurgia que a gente chama de condroplastia tireoide, que é basicamente a raspagem do pomo de Adão, né, do gogó. E cirurgia de feminização facial, onde dá para você deixar a face mais feminina, assim, através do nariz, mandíbula, ângulo de mandíbula. Agora, essas questões que você estava falando, eu imagino que se você fizer esse bloqueio de puberdade e tratamento de com hormônio desde antes da adolescência, vai ser bem mais... Vai ser bem mais tranquilo. Mesmo as pessoas que passam por cirurgia têm de tomar hormônio para o resto da vida. A Maitê contou como essa experiência. Masculina e feminina, né? Eu tenho que tomar testosterona também. A cada 3 meses eu tomo um pouco de testosterona por conta da... Se não tenho libido, né? Pode vir o príncipe que for, que eu não tenho libido nem desejo nenhum, né? Tenho calorões homéricos, então eu tenho o que eles chamam desde 30 anos isso, né? Desde que eu tirei o testículo, uma menopausa precoce e antecipada, né? Porque ela é muito violenta, ela é muito forte, né? Então chega horas que eu tô inteira pingando de torcer o cabelo. E depois eu sinto frio, entende? Então tem todos esses sintomas. Entrevistar a Maitê foi um desafio para mim por uma série de questões. Primeiro, obviamente, pelo caráter extremamente íntimo que envolve a relação de um ser humano consigo mesmo e com partes do corpo sobre as quais a maioria das pessoas simplesmente não fala em público. Ao mesmo tempo, por mais que eu me interesse pelo assunto e que tenha me preparado para a conversa, eu estava diante de algo desconhecido, e de um tipo de desconhecido que costuma vir recoberto de preconceito e discriminação. Ao longo dos séculos, a gente tem condenado e marginalizado pessoas que não se adequam ao seu gênero de nascença e à sexualidade que a gente espera encontrar ligada a esse gênero. O preconceito é a regra aqui. E a última coisa que eu quero é reforçar algum tipo de preconceito. Por outro lado, como repórter, eu não posso deixar que o medo de ser preconceituoso me impeça de perguntar o que eu acho que tem que ser perguntado. De qualquer forma, durante toda a nossa entrevista, eu estava tomando um cuidado extra para não usar termos inadequados, não fazer pré-julgamentos e não invadir desnecessariamente a intimidade da Maitê. Ô Maitê, eu queria te perguntar sobre como é que funciona essa questão desse primeiro encontro, né? Porque deve ser uma coisa complicada. Primeiro encontro de contar pra pessoa? É. Já foi mais, né? Hoje em dia não é tanto, assim, né? Como é que os homens aceitam isso? Porque os homens que... Então, hoje em dia depende se muito, aproximam né? de você acham que estão se aproximando de uma mulher normal, né? Assim, normal que eu digo esse gênero, é normal, né? Mas os homens não levam isso a mal? Depende, por exemplo, eu tô no Happn e no Tinder, né? Então no Happn e no Tinder já teve 2 fases. Já teve a fase, por exemplo, que eu não colocava nada. Então logo que eu fiz cirurgia eu não queria saber nada, porque eu queria justamente tipo, quero ver se a cirurgia tá ótima. Quero ver se a vagina tá igual a outras vaginas. Então tinha essa coisa do testinho, né? Então eu falava, vamos ver do testinho. Então eu adorava sair com o médico, entende? Eu falei, puta, olha, o cara é ginecologista, não falou nada. Então eu ficava super feliz com esses testinhos que eu ia fazer, então super ok. Não, saí com vários médicos. Nossa, tinha uma vez que eu saí com muito médico, né? Porque o Happn pega pessoas perto. Então eu ia perto do hospital, eu ligava o Happn, ficava pegando todo mundo do hospital, né? Então só aparecia médico na timeline, né? Eu desligava no swing e ligava no Happn, né? E aí você não falava? Várias vezes eu não falava. Eu acho que é intimidade, você não vai dizer se você tem pivô ou não na boca, se você pode ou não ter filho, isso aí é intimidade, você vai ver se a pessoa é legal, enfim, não vou contar isso no primeiro encontro pra todo mundo. Por exemplo, quando tá no Happn e eu tiro a palavra, por exemplo, sou transexual, operada, não sei o que, tudo tal. Quando eu tiro isso, é um outro tipo de abordagem. A pessoa me paquera, tipo, nossa, que linda, e nossa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, enfim, paquera normal, pra se conhecer, vamos marcar um barzinho pra gente se conhecer, assim, normal.
Entende? Quando eu coloco, sou transexual operada, todo mundo assim, nossa, que linda, você não precisava nem dizer que era transexual operada, porque você é tão linda, tudo. Que dia que você pode vir aqui em casa? Vamos marcar, vou fazer um jantarzinho pra você vir aqui em casa. Nunca é um lugar público, é sempre na casa da pessoa, na minha casa. Então só de eu colocar transexual operada, muda inclusive o tipo de abordagem, como a pessoa me vê. 99% das pessoas que vêm transexual operada, vai ver com objeto de transa pra trepar e vai ser escondido pra resolver desejos e identidades dela, entende? Mas então depende do jeito e como é que eu conto. Tem vezes que chega, por exemplo, tem vezes que eu não tô afim da pessoa, então quando eu não tô afim, eu já chego e já falo assim, amiga, sabe que sou homem? Tem vezes que eu não quero falar, entende? Então já aconteceu, de eu não querer falar e, achar que a pessoa sabia. A Maitê me contou de um homem que descobriu sobre a transexualidade dela no meio do relacionamento. Ele bebeu, chorou, se desesperou e pediu um tempo para pensar. Um mês depois, voltou pedindo desculpas e propôs que reatassem o namoro. Ela concordou, mas com o tempo, percebeu que alguma coisa não estava no lugar certo. Não, é que eu tô indisposta, tô trabalhando muito, então é tão gostoso a gente ficar juntinho, só nós em casa. Falei, mas tá sendo lançado o filme, quero ir. Ele falou assim, não, mas eu consigo, 3 dias depois eu consigo o filme, a gente assiste aqui, só nós dois, num amorzinho gostoso. Ia tirar foto, ele falou, não tô bem pra foto. Então eu comecei a ver que, não era mais uma pessoa pra ser apresentada. Não era mais pra fazer programas públicos, nem nada. E ele não via, ele falava assim, não, Maitê, que eu tô cansado, você que não entende. Pô, se eu tivesse preconceito, eu estaria aqui com você, Maitê. A história de vida da Maitê não foi das mais fáceis, mas como ela mesmo gosta de ressaltar, no mundo das pessoas trans é uma história de privilégio, porque ela tinha algo que muitas pessoas na mesma situação não têm. Uma família com condições materiais razoáveis e que, com todos os percalços, tentou ajudar como pôde. Hoje a Maitê se tornou uma ativista da causa e mantém o site Transemprego, em que ajuda pessoas trans a conseguirem uma ocupação. Em pleno século XXI, isso ainda é bem difícil. Tem um funcionário que é andrógeno. Olha, gente, foi difícil aprender, são mais de 53 variações e tal, a gente teve que estudar um pouco para entender, né? Não é muito fácil, mas porque é o ser humano, né? O andrógeno, ele tem dias que ele transita entre o feminino e o masculino. Essa é a Majô Martinez Campos, diretora executiva de RH da Atento, uma multinacional que implanta redes de comunicação entre empresas e clientes e que criou um programa só para contratar pessoas trans. Então, naquele dia ele estava masculino com salto alto, então ele está transitando, tem dias. Mas isso não me interessa o que ele vai entregar de resultado. Ele foi visitar um grande banco, a gente tinha que fazer uma revisão de grade, né, de conteúdo, né, muito importante. Chegou lá, o cliente me ligou falando, nunca mais eu quero ser atendido por essa pessoa. Eu não vou mais ser atendido por ele. Isso não tem nada a ver com as nossas práticas, com a nossa política e tal. Eu falei assim, olha, eu não vou acatar o seu comentário, eu acho que não conhecer faz parte da vida e a gente tem que aprender. Você vai fazer o seguinte, ele vai te entregar o trabalho. Se ele for incompetente na qualidade do trabalho, eu aceito tirar ou pôr incompetência do trabalho. O resto, para mim, faz diferença. E foi muito engraçado, porque assim, eu acho que ele não esperava a minha resposta, porque eu acho que todo mundo no mundo faz assim, tá bom, então eu troco, vai, vamos ter estresse, vamos tirar. A fala da Majô aconteceu no final de abril em São Paulo, num fórum para discutir violência contra a mulher nas empresas, organizado pelo Instituto Vacelo Goldoni. Falei, eu não vou tirar, ele vai ficar até o final. E ele entregou um tremendo de um trabalho, né? Porque ele é realmente muito bom, ele tem um website que ele fala, né? A diferença não me representa, ele tem assim, ele é muito ativista e tal, fez um tremendo trabalho. E esse gestor me ligou pedindo desculpas, dizendo, nunca mais eu aprendi uma lição. Então, depois da palestra, eu pedi que a Majô me falasse um pouco mais sobre o projeto da empresa dela para incluir pessoas trans. A nossa empresa tem mais de 83 mil funcionários. No Brasil? No Brasil. No mundo são mais de 150 mil funcionários. Se a gente olhar a Atento, ela é uma empresa que representa o extrato total da população brasileira. Então nós temos todas as etnias, todas as idades, todas as crenças, todos os sexos e assim por diante. Em 2012, a Majô percebeu que, apesar dessa pluralidade, a empresa conhecia pouco seus funcionários. E que mudar isso poderia aumentar a eficiência nos negócios. A gente tinha um grupo muito diverso, mas diversidade é diferente de inclusão. Diversidade significa, eu tenho todos os públicos aqui dentro, mas como eu trato essas pessoas, como eu valorizo essas pessoas, como eu reconheço as características dessas pessoas, isso é inclusão, porque aí eu dou carreira e etc. E aí eu percebi, né, junto com o grupo de RH e com os executivos, que tinha uma população em específico que a gente não conhecia,
que é a população dos transgêneros, né? Do movimento LGBT+. Então a gente se filiou ao Reinaldo Bugarelli. O Reinaldo Bugarelli é um consultor paulistano especialista em trabalhar questões de gênero nas empresas. Nos deu lições, aprendizados e nos ensinou a buscar mais informação para conseguir tratar melhor essa população. E nós criamos uma linha só para transgêneros. Por quê? Essas pessoas não procuram emprego. Então essa coisa da seleção às cegas que está na moda, eu não quero conhecer ninguém até o final do processo. Bom, eu vou trazer pouca diversidade. Serão homens ou mulheres que se cadastram nas vagas. Não chegarão para mim transgêneros no final, porque essas pessoas nem procuram emprego. São tão rejeitados na população, no mundo social, né, que ninguém nem se cadastra. E por isso também talvez o desconhecimento de vocês dessa população. Exato. Elas não chegam a Não chegam, porque as pessoas não buscam emprego. Por isso que, como a Maite nos explicou e nós aprendemos com ela, 90% buscam a prostituição, por exemplo. Porque que outra opção eles têm de emprego? Nenhuma. Então, a gente tem que correr atrás deles, ao contrário, né? Ir até as comunidades, se filiar a locais que eles fazem cadastros, as feiras que eles fazem de transgêneros. Então, a gente foi até eles, treinou essas pessoas e nós captamos essas pessoas e mostramos, aqui você pode ser você mesmo. E nós queremos só a sua competência. Você tem que trabalhar bem, fazer seu trabalho. Se você for bem, você continua tendo carreira. Se não for bem, você é desligado como qualquer profissional. E por isso nós chegamos nesse número significativo que a gente tem hoje. E quais são os números? Vocês começaram quando? De 2012 para 2013. E agora nós estamos com mais de 1.300 pessoas. E hoje eu perdi até essa quantidade, tá? Eu nem sei. 1.300 transgêneros. Transgêneros. Agora, o que eu digo assim, eu nem tenho certeza se são mais 1.300, que graças a Deus, né, a legislação, que a pessoa pode ir no cartório colocar o seu nome de acordo com a sua identidade de gênero, automaticamente você pede qualquer controle do histórico anterior. Então, esse número pode estar muito maior e a gente não tem essa noção. Agora, essa busca ativa por essas pessoas continua? A nossa convicção é que a gente quer contratar o máximo possível de transgêneros. São as pessoas mais estáveis quando elas se identificam com a atividade, são as pessoas mais engajadas na empresa, porque as opções que eles têm são tão pequenas que quando eles encontram, eles querem mostrar que eles são bons. Agarram. Então, é uma população que vale muito a pena. É um público, né, um perfil que vale muito a pena. Apesar disso, empresas como a Atento ainda são exceção. E como a própria Major disse, citando a Maitê, hoje em dia, em pleno século XXI, 90% das pessoas trans ainda vivem da prostituição. Marginalizadas e discriminadas, essas pessoas também são alvo recorrente de violência. O Brasil carrega o título infame de país que mais mata transexuais no mundo, segundo a ONG Transgender Europe. Você pensa um pouco sobre a violência contra essas pessoas? Da onde que vem isso? Por que a gente tem tanto... Por que é tão comum? Eu acho que a gente, desde muito pequeno, talvez é bombardeado de um certo prazer, um certo gozo, de uma certa agressão ao que é diferente, assim, né? Eu acho que isso em todos os âmbitos, se a gente falar de qualquer tipo de preconceito ou violência contra o diferente. Creio que isso tem a ver com a educação, totalmente. Creio também que isso tem bastante raiz na nossa própria cultura judaico-cristã. Parece que tudo que foge ao padrão do que nos foi dito como normalidade é algo afrontoso, e aí acaba gerando muitos discursos de ódio, assim. Talvez se eu tivesse que mirar em uma coisa, eu não miraria nem na religião, seria na educação mesmo. A gente é educado para não aceitar as diferenças. E eu acho que tem que ser o contrário, né? Eu acho que a gente tem que ser educado em direitos humanos, a gente tem que ser educado nas possibilidades de diversidade e nas possibilidades de limite, né? Até onde eu vou. Porque preconceito, eventualmente, você pode ter, né? Você pode ter milhões de pré-julgamentos em relação a absolutamente tudo ao redor da tua vida. A questão é o que você faz com eles. Né? Você pode guardar para você, você pode ir atrás para tentar entender melhor, para tentar compreender o que aquilo te incomoda tanto. O que a gente não pode fazer é utilizar disso para atacar o outro, né? E aí acontecem essas atrocidades que acontecem, tanto no meio físico, social, quanto no meio virtual hoje em dia. Mesmo como profissional de saúde. Pessoas já ligaram querendo marcar a consulta comigo, mas querendo saber se na minha sala de espera encontrariam uma pessoa trans ou não. Isso a gente está falando aqui da nossa bolha, da bolha, exatamente. Do tipo, mas eu sei que o Daniel é um estudioso aí dos fenômenos da transexualidade, cuida de pessoas trans, mas se eu for no consultório, eu corro o risco de encontrar pessoas transexuais. E qual que é a resposta nesse caso? A minha resposta foi que não fui eu, tá? Minha secretária que respondeu. Mas ela respondeu que eu não costumo diferenciar as pessoas entre cis ou trans.
Então, se ela chegar ao consultório, ela vai encontrar pessoas. E que se ela tem esse tipo de problema, então talvez aqui não seja o melhor lugar para ela se tratar. A boa notícia é que, no quadro geral, as coisas estão melhorando. Entre as novas gerações que estão chegando, eu vejo que, e é claro, eu já estou falando com pessoas que já chegaram ao hospital, já estão passando em atendimento, enfim. Uma amostragem privilegiada. Uma amostragem privilegiada, né? Então já chegaram com a família, tudo mais. Então são jovens que, quando isso acontece, né, já conseguem se desenvolver dentro dos seus estudos, dentro da sociedade, tudo mais, de maneira muito favorável. Acabam indo para os seus estudos, fazem o que sempre sonharam fazer, conseguem bons empregos e a coisa se desenvolve da melhor maneira possível. Dá para ser um processo sem grandes traumas? Dá para ser. Super acredito que dá para ser sem grandes traumas e de maneira a se desenvolver como um indivíduo pleno que merece ser. Dá para ser. Termina aqui o 6º episódio de Escafandro. A trilha sonora original dos nossos episódios é do Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.